para o inimigo poder dobrar uma mulher ali na conversa, gastou um capítulo inteiro de Gênesis. A mulher, para dobrar o homem, só falou assim: toma bem. Aí bem tomou e até hoje a história se repete. Um versículo só a gente levou o efeito para toda a vida. As irmãs, elas têm uma porção especial e hoje nós queremos aproveitar que nós estamos vendo Hebreus para trazer duas figuras antagônicas, mas que foram consideradas dignas e referências quando se trata da questão de fé. Então nós vamos falar num polo de Sara, esposa de Abraão, e vamos falar de Raabe, que era uma trabalhadora da noite ali nas ruas de Jericó. Jericó. É Jericó, cara. Bom, mas antes, para poder dar o lastro da nossa comunhão, eu queria começar com Isaías 32, que é a minha porção predileta para casamentos. E que acabou também sendo inspiração para a nossa definição como igreja. Isaías 32, 2. Eu vou ver na NVT. Diz assim: cada um. Vamos mudar aqui hoje, então, só por conta da data celebrativa, da ocasião. Então, vamos colocar aqui cada uma. Tá certo? Olha aí para quem está do seu lado e fala: olha, vai falar de você agora. Isso, agora nós vamos falar de vocês. Então, vamos lá. Vamos mudar tudo aí para o feminino. Cada uma será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvido a ouvirão. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Oh, Senhor Jesus. Cada um será um abrigo. Isso aqui é o que nós vemos no resultado da vida de uma mulher que se entrega ao Senhor. Ela constrói essa porção de se tornar cada um. Ela se torna abrigo contra o vento, refúgio contra a tempestade, um riacho no deserto e sombra em terra seca. Vamos ver como é que essas duas figuras construíram nas suas vidas essa porção, esse caráter aqui. Hebreus 11, versículo 11, fala assim. Depois, a partir do versículo 8, começa a falar da história de Abrão. E não sei se foi daqui, mas com certeza também valeria a citação. A sabedoria popular diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então Abraão não foi exceção. Ele tinha, na sua administração doméstica, ele tinha Sara. E porque ele tinha Sara, tudo o que Abraão recebeu, Sara também teve parte. Vamos ver? A partir do 8 diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a uma outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia.
E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Irmãos, vocês imaginam realmente que Abraão conseguiria sair lá de Ur dos Caldeus para fazer uma viagem, ele já com 75 anos, Sara com 65 anos, ele falar assim, acordar de manhã e falar assim, Sara, na época era Sarai, Sarai, vamos ali. Ali aonde? Não sei. Para fazer o quê? Também não sei. Mas para que lado que a gente vai? Ainda não sei. Só sei que Deus chamou. E Deus chamou para seguir. Para onde? Não sei. Só vamos. E vocês acreditam que Sara levantou e falou assim, então bora? Vocês, irmãs, vocês se imaginam nessa situação? Seu iluminado chega em casa e fala assim, vamos fazer uma viagem? Vamos, para onde? Não sei. A gente vai... Hã? É uma mudança, não é nem só uma viagem, é uma mudança. Faça as malas que nós vamos nos mudar. E nós vamos para onde? Não sei. Só vamos. Aí ela dá um sorriso e fala assim, então bora. E foram. E no versículo 11 fala, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Sara simplesmente levantou e falou, então bora. Ela tinha um coração de submissão, de dedicação. E ela aprendeu, talvez a gente não tivesse ainda percebido isso, mas ela se apropriou também das promessas que Deus deu para Abraão. E uma prova disso é que quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão, seu nome agora será Abraão. Eu vou mudar o seu nome. Olha só, o dela também mudou. Ela era Sarai, ela era apenas minha princesa, numa tradução mais corriqueira. Aí o Senhor falou, não, você não vai ser agora só minha princesa de Abraão. Agora você vai ser a rainha de povos, a princesa de muitos povos. Então agora você não vai ser mais Sarai. Eu vou cortar o que está em excesso. E para Abraão eu vou acrescentar o que está faltando. Então de Abraão agora vai ficar Abraão. E Sarai vai ficar só Sara. Vamos aqui ajustar as coisas. Você corta aqui, você cresce aqui. E vamos lá, Sara tinha 65 anos quando saiu. Abraão tinha 75. Deus fez uma promessa. Eu vou gerar uma nação de você. Primeiro ano, vamos lá. Segundo ano, está demorando, mas vamos lá. Terceiro ano, eu ainda acredito, mas está demorando, né? Quarto ano, Deus é fiel, mas não tem relógio, está demorando. Quinto ano, e sexto ano, e sétimo ano, e oitavo ano, e nono, e 11º, e 12º, e a paciência acabou. Falou, Senhor, é o seguinte, eu estou vendo que o Senhor está com dificuldades operacionais para poder cumprir suas promessas, porque, bom, eu já estava com 65, agora eu estou com 77,
Abraão já está com 87, então a situação que já estava difícil, agora já está na faixa do impossível. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou usar a minha serva para poder ajudar o Senhor a criar uma nova nação. Cuidado, irmãs, palavras são sementes. De fato, Agar, serva de Sara, gerou uma nação que dá trabalho para Israel até hoje. Mas foi profetizado e aconteceu. E aí ela tentou ajudar o Senhor. Resultado, já tinham se passado 12 anos desde a promessa que o Senhor fez a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Sara não conseguiu esperar, quis ajudar. Falou, Abraão, vamos lá, eu te ajudo, eu te apoio, eu sou contigo, vamos ajudar o Senhor a fazer a sua vontade. E nasce Ismael. E o Senhor fica em silêncio, 13 anos depois. Por 13 anos, Deus não tinha mais nada a falar. Por quê? Porque a nossa ação, o nosso ímpeto de ajudar Deus ofende ao Criador. O Senhor fala, você acha que eu não consigo agir quando as coisas estão difíceis? Então eu vou esperar até que as coisas se tornem impossíveis. Aí, um dia, chega alguém no meio do deserto, vindo lá do horizonte, Abraão enxerga e já grita lá para dentro da tenda, prepara o pão, prepara aí uma comida que nós temos visita, aqui quase nunca passa ninguém, hoje nós temos viajantes que estão passando aqui, vamos recebê-los. E aqui nós vemos mais uma virtude de Sara. Ela era hospitaleira. As pessoas estavam passando pela rua, lá no meio do deserto, indo de lugar nenhum para não sei para onde, mas falou, está passando perto da minha casa, eu quero ser abençoado, eu quero que vocês repousem aqui. Vocês estão no meio de uma jornada, vocês estão no meio da sua viagem, eu quero ser uma bênção para vocês, eu quero dar um descanso para vocês nessa jornada. Não sei de onde vocês vieram, não sei quanto tempo vocês ainda vão caminhar, mas agora que vocês estão aqui, eu quero que a minha casa seja um lugar de refrigério e descanso para aqueles que estão passando. Esse era o sentimento de Abraão. E esse sentimento era partilhado por Sara. Os irmãos já nos falaram no passado que as irmãs é que guardam a chave da casa. Se a sua casa vai ser frequentada ou não, se ela vai ser aberta ou não, quem tem a chave são as irmãs. É ou não é verdade? É. Porque se os irmãos falam assim, convidei alguém para vir almoçar, a irmã fala, mas a casa está suja, eu não consegui lavar a roupa, eu estou com dor de cabeça, eu estou cansada da semana toda. É verdade, eu não devia ter chamado não, vou desconvidar. Certo? Então, o poder de convencimento realmente é muito persuasivo. As irmãs, elas têm. Então, quando Abraão viu aqueles dois viajantes caminhando ali, ele só deu um grito lá para dentro e as coisas começaram a se mover. O pão já foi para cima da assadeira e a carne já foi para o fogo, porque ela partilhava do mesmo sentimento dele. Ela era hospitaleira. E administrava bem a sua casa, porque Abraão era muito rico, tinha muitas posses. E quem tinha que administrar tudo ali, como boa auxiliadora e ajudadora, era Sara. Sara fazia a gestão doméstica ali e administrava das pessoas, dos servos e dos bens, ela ajudava ali. Mesmo quando era para fazer coisa errada, ela estava junto com Abraão.
Quando eles chegaram lá no Egito, aí Abraão falou assim: Sara, seguinte, você já está com mais de 65, mas que mulher formosa que você ainda é. Sara, não é por nada não, Sara, mas você é uma gata. Isso para mim vai ser um trabalho danado, porque nós vamos para o meio de uma terra e o povo vai ficar de olho para você. E vendo que eu sou seu marido, eles vão querer me matar para poder ficar com a viúva. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente, além de marido e mulher, nós somos parentes também, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer só metade da verdade, vamos dizer que você é minha irmã. Aí, sabe o que Sara falou? Tá bom. E ela fez, uma vez, e 2 vezes, no Egito e com Amaleque. Por 2 vezes, ela embarcou numa viagem furada de Abraão, mas ela estava lá junto com ele. Ela era uma auxiliadora idônea, estava junto, estava partilhando da mesma visão, até mesmo quando era para fazer uma coisa totalmente sem noção. Ainda bem que Deus estava lá para corrigir as coisas. Fala para quem está do seu lado, não esqueça de trazer Deus para a sua vida, em todas as situações. Porque até mesmo nas suas falhas, Ele ainda corrige. Umas ideias fantásticas dessa que Abraão teve, e Sara embarcou, Deus colocou a mão e não deixou que nada acontecesse. E preservou aqueles 2 pombinhos da cabeça oca. O que mais que nós vemos? Quem deu a ideia para gerar a nação não foi Abraão, foi Sara. Abraão não estava atrás de uma outra esposa. Ele não queria uma outra mulher, ele já tinha Sara e ele estava satisfeito com Sara. Mas Sara, mas também só ela, isso não é algo natural das irmãs não. Foi só Sara, aconteceu só no caso dela, de ser uma pessoa agoniada, que ficava vendo as coisas e tentava ajudar porque não conseguia esperar as coisas acontecerem no tempo que deveriam acontecer. Então ela sempre ficava assim, tentando ajudar um pouquinho para que as coisas acontecessem mais rápido. Porque já se passaram 12 anos e não aconteceu nada. Será que Deus esqueceu? E ela agoniada ali falou assim, não, vamos ajudar Deus, porque não pode, 12 anos. Abraão não pode ficar sem uma promessa de Deus na vida dele. Vamos lá, Agar, é você mesmo. E gera Ismael. E 13 anos Deus fica sem conversar com o casal. Até que um dia o Senhor aparece ali e fala para os 2, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não preciso que você ande nos conselhos dos outros, porque eu nunca precisei do conselho dos outros para fazer a minha vontade. Eu nunca precisei da ajuda do homem para fazer o que eu tenho planejado fazer. Eu sou El Shaddai, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o que eu sou. Eu não preciso de ninguém e de nada mais para complementar o meu poder ou minha autoridade. Quando eu falo que vai acontecer, creia, vai acontecer. E eu vou te dizer algo, daqui a 1 ano, Sara vai ter um bebê. E a Sara, também só ela, as irmãs, não é natureza das irmãs fazer isso, claro. Só foi com Sara que isso aconteceu. Quando ela ouviu aquilo lá, ela falou o seguinte, ela, no seu coração, ela fez assim, não emitiu nenhum som, ela só lá, atrás da tenda, ela estava escondida lá atrás, só ouvindo, porque também é só Sara, isso não acontece com as irmãs, de ficar assuntando o que os outros estão falando ali. Então Abraão estava falando ali com os anjos e Sara estava ali atrás da tenda ali só, querendo assim saber o que estava acontecendo ali naquele terreno. E aí eles falam, daqui a 1 ano, Sara vai ter um bebê. E ela,
só no coração. Aí o anjo pegou e falou: eu estou te vendo e eu ouvi seu sorriso. Eu vi o que você sentiu aí no coração. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu conheço e perscruto o coração do homem. Então, não adianta esconder o seu sentimento de mim. Ó, Sarai, que agora eu vou mudar seu nome para Sara. Você daqui a 1 ano vai ter filha. E ela, não. Imagina se eu ia duvidar. Se o Senhor falou, eu creio. Ela já estava com 80 anos. Abrão com 90. E aí... Não, ela estava com 90 anos e Abrão com 100. Isso. Não. Porque senão ia ficar fácil, né? Ela com 80, Abrão com 90, ia ficar fácil. Não, já estava mais complicado ainda. Abrão já estava com 100 anos, ela estava com 90. E o anjo fala, daqui a 1 ano, vocês serão pais. E aí, o que acontece? Ela ouviu aquela palavra, ela viu que o Senhor sondou o coração dela e sabia como é que o coração dela estava incrédulo. Ela falou assim, tá bom, Senhor. Da outra vez eu tentei te ajudar, mas agora eu vou crer. Eu vou crer na sua palavra. E aqui Hebreus 11:11 fala, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho, porque ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Repita para você mesmo ouvir, o meu Deus é fiel. Aprenda a esperar com paciência o tempo do Senhor. No total, desde a promessa que Deus fez para Abrão, lá em Ur dos Caldeus, até esse momento em que ela ia gerar um filho, se passaram 25 anos. 25 anos em que a promessa de Deus tinha sido dada, mas ela ainda não conseguia enxergar, até que o Senhor chegou e falou que nunca dependeu da sua capacidade ou força, sempre foi o meu poder de operar na vida das pessoas, especialmente na vida do velho Abrão, na vida da velha Sara. É Deus quem faz. Fala para quem está do seu lado, é Deus quem faz. O que você tem pedido ao Senhor? Que promessas você tem colocado diante do Senhor e você acha que o Senhor está demorando a cumprir? Aprenda com Sara. Às vezes, quando nós tentamos ajudar o Senhor a cumprir as suas promessas, nós geramos uma situação em que a gente vai ficar algum tempo sem conseguir ouvir a voz dele. Porque é uma ofensa para Deus quando nós ousamos considerar que ele não consegue fazer algo. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Será que há alguma coisa demasiadamente complicada para que Deus possa fazer na sua vida? Mas aí você pergunta, mas Senhor, por que precisa demorar tanto para que as coisas aconteçam? Aí o Senhor fala, não demorou nada, foram só alguns segundos. A gente só esquece que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Então, um segundo para Deus, para nós é uma eternidade, mas são alguns segundos que Ele está esperando, porque Ele não quer fazer algo que simplesmente resolva o seu problema. Ele quer demonstrar a glória dele na sua vida. Ele quer que as pessoas olhem para aquela situação e declarem, Deus fez um milagre aqui. Algo que parecia, como diz o hino, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Deus quer fazer milagres na sua vida. Repita comigo: Deus quer fazer milagres na minha vida. Porque o Deus de Sara e de Abraão é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai fazer milagres, mas Ele vai fazer no tempo dEle e do jeito dEle. Porque Ele quer que a glória seja somente dEle. Só lhe deu glória. Toda glória e toda honra e todo louvor devem ser direcionados ao Senhor. Sara também foi uma boa mãe. Ela conseguiu conduzir bem Isaac para que ele se tornasse um varão de renome e prosseguisse ali com o legado e a promessa que Deus deu a Abraão. Deus multiplicou nas mãos de Isaac. Por quê? Porque Sara tinha sido uma boa mãe ali para ele. Tinha ensinado, tinha orientado. Deus sonda o coração e as mentes. Sara teve momentos de fraqueza, vários. Ela não era perfeita. Como nós citamos, quando Deus falou da promessa dele, que daqui a 1 ano ela teria um filho, ela duvidou no coração. Ela riu. Ela falou assim: Senhor, quando eu era jovem, bonita e fértil, Deus não me usou. Agora que o maracujá está murcho, o Senhor quer encher aqui o meu ventre com uma criança, Senhor. Oh, não dá mais. O Senhor perdeu o timing da coisa. Isso é o que estava no coração dela. Mas o que ela aprendeu com essa experiência é que Deus permanece fiel, independente da fragilidade da nossa fé. Quando o Senhor fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria transportar um monte. Então a gente vai considerar, Senhor, então quer dizer que eu não cheguei ainda nem no grão de mostarda, que eu não estou conseguindo transportar a brita. Diga-se lá um monte. Senhor, minha fé ainda é uma poeirinha. Mas Sara aprendeu. Se eu crer, Deus é fiel para cumprir. Deus prometeu que Sara se tornaria fértil novamente e fez uma obra sobrenatural no seu corpo para permitir que ela engravidasse. Deus é capaz de realizar coisas que consideramos impossíveis, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ah, Senhor Jesus. Sara não conseguiu desfrutar plenamente de todo o legado que ela deixou ali sobre Isaac. Ela não conseguiu acompanhar os seus netos e bisnetos, não conseguiu acompanhar a sua nação. Ela morreu com 127 anos, Isaac já foi se casar com 65, então ela não chegou a conhecer os netos. Mas ela creu na promessa. Muitas vezes as promessas que Deus vai fazer para nós, talvez a gente não consiga com os nossos olhos ainda vislumbrar. Nós não alcancemos ainda enxergar o resultado do que Deus fez através das sementes que nós lançamos, confiados na palavra dEle. Mas creia, a colheita está sendo feita. E quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, como Sara, ela vai ver aqui o resultado de nações, tanto celestiais quanto terrenas, que foram geradas porque ela decidiu crer na palavra do Senhor. Quando fala que sem fé é impossível, irmãos, pela fé, ela aprendeu a crer. Era difícil, mas ela aprendeu a crer. Agora vamos para o outro oposto. Raabe. Uau! Raabe, lá em Josué, capítulo 2.
começa falando assim: imagina, Deus já tinha tirado o povo do Egito. 2 milhões de judeus, de hebreus, haviam sido tirados do Egito e levados pelo Senhor, atravessando o Mar Vermelho, entrando no deserto, para se deparar com uma boa terra que Deus havia prometido que daria para eles. O Senhor prometeu que ia dar, e 2 milhões de descendentes de Abraão e de Sara estavam ali para tomar posse dessa promessa. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço escondido debaixo de feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeste a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo de lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dê-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe e também dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. E os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. E aí orientou para eles no GPS, porque, embora eles fossem espiões, mas se você quer saber realmente algumas vezes noção de direção, é melhor perguntar para as mulheres, porque elas têm mais noção. Ela já falou assim, ó, vocês vão por aqui, segue por aqui, vira ali e vocês vão chegar lá no acampamento. Passou para eles, eles seguraram a visão e foram embora. E deu tudo certo. Irmãs, irmãos, Raabe estava lá no Mar Vermelho quando ele se abriu? Não. Raabe estava no deserto quando caiu o maná do céu? Não. Raabe viu a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, guiando o povo 40 anos no deserto? Também não. Raabe não viu nada, mas ela ouviu e ela creu. Ela sabia que Deus estava nesse projeto. E que Deus já tinha entregue a cidade para o povo de Judá. Só a cidade que ainda não sabia que já tinha caído. Mas ela já sabia, nós já perdemos. Essa batalha nós já perdemos. Vocês sabem,
que de todos os homens que viram o Mar Vermelho, viram o maná, viram a coluna de fogo, viram a coluna de nuvem, viram a água brotar do meio da rocha, no meio do deserto, viram as codornizes invadindo o acampamento para saciar a fome de carne do povo quando eles queriam churrasco. Dos 600.000 homens que saíram do Egito e que viram tudo isso, só dois entraram atravessando o Jordão. Só 2 pisaram na terra que o Senhor prometeu. 599.998 homens que viram tudo aquilo que o Senhor tinha feito, ficaram no deserto. Por quê? Porque eles não creram na palavra que Deus havia falado. Vendo, não creram. Ela não viu, mas creu. Ela falou: eu sei que essa cidade já caiu. Eu sei que essa cidade já foi vencida e já foi entregue para vocês. Eu sei, eu ouvi e eu creio no poder do Deus que conduz vocês. E agora eu quero fazer uma coisa. Provavelmente, ela era estrangeira ali também. Existia uma profissão marginal, que era pouco prestigiada pela sociedade, pouco considerada, vivia de escanteio, sempre sendo desprezada, mas ela tinha algo em mente. Olha, eu sou aqui nessa terra, eu estou aqui em cima das muralhas que vão ceder. Todo mundo ali se achava em segurança, porque a cidade era cercada por muralhas. Ela, morando em cima da muralha, ela já tinha no seu coração uma certeza: essa muralha já caiu. A casa caiu, só esqueceu de ir para o chão, mas ela já caiu. Eu só quero uma coisa. Eu quero que vocês dividam comigo a promessa que Deus fez para vocês. Deus falou que cuidaria de vocês e eu quero agora também fazer parte dessa promessa. Eu quero que vocês cuidem de mim. Porque se Deus cuida de vocês, eu sei que também Deus vai cuidar de mim enquanto eu estiver aqui. E olha, e é o seguinte, e não sou só eu não. É eu, e meu pai, e a minha mãe, e os meus irmãos, e os meus sobrinhos, e toda a minha casa. Aí eles falaram: olha, quem tiver na sua casa vai sobreviver. E depois, quando vocês continuam na leitura, na história, vocês veem que essa promessa, quem zelou para cumprir, não foram os 2 espias apenas. Josué, quando chegou a hora de começar a guerra, ele chamou os 2 e falou: olha, vocês fizeram uma promessa. Vocês partilharam uma promessa de Deus para vocês com alguém. Então agora, cumpram a palavra que vocês deram. Vão lá na frente e cuidem para que ninguém daquela casa se perca. Porque a promessa que veio sobre nós, nós agora estendemos para eles também. Essa é a história de Raabe. Alguém com uma vida difícil, marginal, desprezada, mas que creu na palavra e na promessa que Deus havia feito para o povo. E ao crer naquela palavra, ela falou: eu quero fazer parte. E se você duvida de que Deus é fiel, e vai lá para Mateus 1, você vai ver que de Raabe nasceu
Ao longo das gerações, nasceu Jesus. Antes, nasceu o rei Davi. A realeza veio de uma pessoa totalmente marginalizada, mas que creu na promessa de Deus. Como Sara e como Raabe, nós precisamos aprender. Não há nada fora do tempo para Deus. Tudo vai acontecer no tempo certo e da forma certa. Porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Irmãs, nesse dia em que o mundo celebra a condição de ser mulher, nós queremos dizer que vale mais a pena não apenas ser mulher, mas ser uma mulher na presença do Senhor, tomando posse das firmes, imutáveis promessas de Deus. Mulheres assim mudam a história, mudam o rumo das coisas. Não fique cobrando de Deus quanto ao tempo ou ao como Ele vai fazer. Apenas creia que Ele é fiel para fazer. Sara quis ajudar o Senhor. Porque, Senhor, já se vão 12 anos. O Senhor fala assim, você acha que 12 está pouco? Então toma 25. Foram 25 anos, desde o dos caldeus até nascer Isaac. Até nascer Isaac não, até ela conceber Isaac. Isaac nasceu quando ela tinha 26 anos depois de feita a promessa, lá em Ur dos Caldeus. Ah, mas é muito tempo. Ela já estava com 90, 91 anos. Aí ela viveu junto com Isaac até os seus 127 anos. Irmãos e irmãs, ela aproveitou o melhor. Ela investiu nele e transformou Isaac para ser alguém abençoado. E alguém que vivia confiando nas promessas que Deus havia feito para Abraão e para ela. O Senhor prometeu, Isaac aprendeu a desfrutar de tudo que Deus havia prometido. E como Raabe, saiba que a salvação que você administra em suas mãos não é só para você, é para você e para a sua casa. O Senhor, através de você, Ele quer alcançar seus pais, seus filhos, seus parentes. Ele quer que a sua casa seja um lugar de bênção. Apesar do muro da cidade toda desmoronar, o lugar onde você está é o Senhor que vai manter de pé, porque Ele é fiel. Cai 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, mas você não vai ser atingido. Ah, mas esse terremoto vai afetar todo mundo. Pode afetar todo mundo, mas creia que é o Senhor que está no controle. A gente fica às vezes pensando, não, isso quer dizer então que agora eu não vou ter mais sofrimento na minha vida? Olha a história de José. O Senhor prometeu para ele que ia reinar. Só esqueceu de falar para ele que para reinar ia ter cisterna, vendido no deserto, ser escravo lá na casa do Potifar, virar ali objeto de bullying, de assédio pela patroa, ser injustiçado, encaminhado para a penitenciária, ficar ali na penitenciária ajudando sem receber nada, ajudar as pessoas e ser esquecido por elas. E ao final, de 17 aos 30, em 13 anos, ele estava pronto para se apresentar ao faraó e assumir o governo da cidade. A nossa jornada, ela não tem garantia de que será, como diz o hino que nós gostávamos de cantar, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. A gente canta assim, mas quando a gente olha para José, cadê a calma? Cadê a serenidade? Cadê a tranquilidade? Quando olha para Jó, cadê, Senhor? 32 capítulos de peia.
Mas, irmãos, o que nós precisamos crer é: aquele que fez a promessa é fiel. Se ele falou que a gente chega do outro lado, então fica tranquilo. A gente chega para o outro lado. Bom, de Raabe, então só vou destacar 5 itens. Ela tinha coragem diante da adversidade. Você vê que ali, quando o rei mandou os soldados lá perguntarem para ela, aí ela só olhou assim para os céus e falou assim: Fernanda Torres, que se recolha a sua insignificância. Quem vai fazer agora uma apresentação digna do Oscar sou eu. O quê? Espias aqui? Sim, sim. Vieram e já foram. Saíram aqui antes do muro fechar. Mas foi uma encenação de primeira. Enganou todos os soldados. E eles procuraram, mas não acharam. Acredite nas promessas de Deus. Corra riscos por Deus. Conheça o seu valor. Você não é o que as pessoas veem. Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que Deus diz que você é. E confie no futuro que Deus preparou para você. Nós não chegamos ainda no final da história. Nós ainda estamos na jornada. Tá certo? Então, graças ao Senhor, nós somos abençoados, porque nós temos irmãos, irmãs, mães e mulheres sendo preparadas para herdar o reino que há de vir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos encerrar então com uma oração, depois os irmãos e as irmãs podem ainda compartilhar em pequenos grupos. Quero orar por vocês. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque diante de tal cenário o Senhor tem nos garantido que realmente a única coisa imutável, perene e que não tem variação nessa terra é a tua palavra, são as tuas promessas que repousam sobre cada um de nós. Senhor, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança a nossa vida, Senhor. Cresce mais em nós, que a nossa fé possa ser aperfeiçoada, firmada, fortalecida. Senhor, que nós possamos aprender a confiar nas palavras que Deus tem falado ao nosso respeito e a nos enxergar de acordo com o teu olhar. Senhor, nós não queremos mais nos menosprezar ou nos depreciar por conta das situações que nos cercam. Nós não somos definidos pelas coisas que estão ao nosso redor. Quem define a nossa condição é o nosso Pai, é o nosso Deus. E a sua palavra que não muda a nosso respeito. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa nossas irmãs, abençoa a sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida profissional. Senhor, a sua vida em todos os aspectos, Senhor, que cada irmã, cada mulher que o Senhor colocar em nosso caminho, possa receber aqui bênçãos sem medida, em abundância, para que a sua fé possa se tornar um legado para todos os que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.